Olá, professoras e professores. Voltamos agora com o módulo, nossa conversa, nosso módulo vai ser referente, a gente vai ficar aí um tempo, tá? É grande, é extenso, mas é fundamental para o nosso concurso a Lei Federal 9394 de 20 de dezembro de 1996. Que lei é essa? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A gente chama LDB, é LDB-EN, ou EN, né? Se você for paulista e não pernambucano, EN. Mas as pessoas comumente chamam LDB, tá? LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos lá, vamos pensar a lei. A gente vai ficar alguns artigos. Essa lei foi modificada em alguns momentos. E eu trago aqui já na lei algumas modificações. Mas em outro módulo a gente vai ver essas modificações um pouco mais lentamente, tá? Tiveram modificações muito importantes em 2003, em 2008 e em 2012, tá? Essas leis, porque você constrói a Lei de Diretrizes e Bases, só que o processo educacional, né, o processo pedagógico, ele é histórico, ele é contínuo, ele é processual, né, já diz a palavra processo, ele é processual. Então, algumas modificações foram importantes para marcar contextos históricos, né, para marcar lutas importantes de movimentos sociais que implementaram esse fazer pedagógico diferenciado, tá? Pensando diversidade, pensando transcurrículos, né? Currículos transversais, enfim, discussões que acontecem no mundo da educação e que foram incorporados, né? Foram discutidos, debatidos com educadores, acadêmicos, profissionais da filosofia da educação e que repensam a educação. E aí os juristas entendem isso como legítimo e a gente vê esse processo da lei da LDB sendo modificado em alguns momentos, tá? Então a gente vai ver isso nesse corpo, mas depois em outros módulos a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado, tá bom? Vamos lá? Então, o que é essa lei? Traça as diretrizes e as bases da educação nacional. O que são diretrizes? Vamos pensar? Diretrizes é o conjunto de princípios e normas de procedimento que norteia a educação nacional. Então, é nesta lei que vai estar todas as normas de como proceder na construção de uma educação nacional. Essa educação nacional, né, que vem do governo federal, ela legitima também a educação do Estado e a educação do município, né? São as regras, a regra da educação nacional, ela vai ao Estado, vai ao município, vai às escolas privadas também, tá? Então, é a lei que rege todo o corpo, todas as normas, diretrizes, ela direciona os princípios e as normas para a educação nacional. E bases? Base é o pilar de sustentação da educação, né? Então, diretriz e base é o princípio e a norma e como é que ela é colocada para sedimentar essa educação nacional. Então, basicamente, é disso que se trata a Lei 9394, de 20 de dezembro de 96. É sempre bom a gente pensar o número da lei, porque a gente vai memorizando, né? Cai lá na questão, lei diretrizes e bases. Ah, tá certo, diretrizes e bases, mas como é que é mesmo o número da lei? Lei 9394, tá? Essa lei é muito importante para a gente. Então, ela é estruturada em 9 títulos. Vamos pensar, sendo eles... 1. É definida a abrangência da educação na sua prática social, ou seja, no envolvimento com a família, na convivência humana e no trabalho, estendendo-se às instituições de ensino e pesquisa e até os movimentos sociais e as manifestações culturais. 2. Esses são os princípios, tá? É reservado para a definição dos princípios e da finalidade a ser alcançada pela educação nacional. Dentre os princípios, destaca-se a questão do dever da família. Olha, de novo, tá? A gente já viu isso na Constituição, a gente vai ver aqui nas diretrizes e bases da nossa educação de quem é o dever da educação. Então, dever da família, do Estado, sem prejuízo da relevância dos princípios de igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender e ensinar e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Vamos pensar aqui, ó, pluralismo de ideias e de concepção
pedagógica, tá? É preciso respeitar isso, é preciso respeitar o pluralismo de ideias. 3. O que faz a Lei Federal 9394? Disciplina o direito à educação. E qual o dever do Estado, sendo estes dois as faces da mesma moeda? A gente tem o direito à educação e, consequentemente, o dever do Estado, tá? É face da mesma moeda. Onde o primeiro é garantido pelo segundo através do ensino fundamental prestado pelo Estado de forma obrigatória e gratuita. 4. A lei organiza a educação nacional, confiando à União a coordenação da política nacional. Mas cada ente da federação, União, Estado, Distrito Federal e município, organizarão com liberdade seus sistemas de ensino, que funcionarão em regime de colaboração mútua e recíproca. Então, é confiada à União a construção dessa educação nacional. Só que a coordenação dessa educação vai à União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Eles vão organizar, tá, com liberdade o seu sistema de ensino, com colaboração mútua e recíproca. 5. São disciplinados 2 níveis de educação escolar. O básico, tá? Então são 2 níveis de educação escolar. O básico, infantil, fundamental e médio. E o superior, universitário. Isso é fácil, mas pode ser uma casquinha de banana, tá bom? O básico e o superior, tá? Destacando o objetivo de desenvolver o educando, de novo, para o exercício de sua cidadania, a gente já viu, a gente já se encontrou em outros módulos, e a gente já falou, lá, lembra, do artigo 205, qual é o princípio da educação? Exercício da cidadania, pleno desenvolvimento e, vamos pensar, qualificação para o trabalho. Lembra dos princípios? De novo, a gente vai vendo ele se repetindo, tá? Quando a gente constrói, eita, quase que não sai, minha gente. Constrói a lei federal, tá? De base e diretriz do ensino nacional. Então, destacando o objetivo de desenvolver o educando para o exercício de sua cidadania e prepará-lo para a ascensão na atividade laborativa. São os princípios que a gente estava falando aqui. E que a minha língua travou na palavra. 6. Foi dedicado aos profissionais da educação que hão de ter sua formação exornada pela associação entre teoria e prática e hão de ser distinguidos pela experiência acumulada na pedagogia. 7. Trata dos recursos financeiros que suportarão a atividade educacional, manutenção e desenvolvimento do ensino público, estabelecendo percentual anual mínimo obrigatório para aplicação na educação. Quais são esses percentuais? A União, menos de 18%, Estado, Distrito Federal, Estados e municípios, menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida as transferências constitucionais. Tá? E agora a gente vai para os artigos. Então, são esses são os 7 capítulos, né? A gente conversou agora sobre todos os assuntos que aborda a lei federal. Então, aqueles assuntos todos, né, que conversamos agora, nesses 7 pontos, eram que aborda a lei federal. Então, agora vamos conversar sobre ela. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações cultural. Então, a educação é tudo isso, tá, gente? Aqui, nesse artigo 1º, a gente trabalhando aqui a sentença, né, a formação da construção, aqui está o conceito de educação. Então, educação abrange tudo isso. Educação não é só a gente estar na sala e aprender com vocês, professoras e professores que estarão na sala de aula com as crianças, mas a educação abrange o processo formativo, que inclui tudo, tá? O que forma um cidadão, o que forma uma pessoa na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. Então, isso tudo é educação, tá? É importante porque pode cair na prova, né? Educação, o que é educação. E aí a gente vai vendo no artigo 1º que a educação engloba tudo isso, tá? Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar,
que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Aí a gente já vai afunilando. A educação abrange todo o processo formativo, mas esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, tá? Parágrafo 2º, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Olha, de novo, aqui a gente vai vendo os princípios da educação no artigo 2º, tá? E esses princípios vocês não vão esquecer. A gente já conversou bastante e toda vez que ele aparece eu dou uma chamada, tá? Então, quais são os princípios? Finalidade, pleno desenvolvimento do educando, só mudou o nome, tá? Eu acho que lá no artigo 225 da Constituição Federal não é do educando, tá? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A gente já viu esses princípios aqui, já viu no Estatuto também, né, da criança e adolescente, outro módulo que a gente se encontrou, que a gente estava junto, conversando. Então é importante a gente pensar esses princípios. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1, igualdade de condição para o acesso à permanência na escola. Todos têm que ter igualdade de condição para estar na escola. Inciso 2º, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E o inciso 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Isso já estava lá, né, como os princípios no artigo 2º, ou 1º, né? E a gente vê aqui se repetir como os princípios do ensino, tá? Isso pode ser uma casquinha de banana, né? Pode ser uma questão. Então, o ensino, quais são os princípios do ensino? Então, igualdade de condição, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura e pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. 5, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A gente até conversou sobre isso, né? Que o Estado tem o dever de dar ensino gratuito, mas que pode haver incentivo para educações privadas, né? Lembra, a gente conversou isso na Constituição Federal. Inciso 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7, valorização do profissional da educação escolar. Esse é com a gente. A gente tem que ser valorizado, tá? Professoras e professores, temos que ser valorizados. Vamos lutar por isso. Inciso 8, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Gestão democrática do ensino público. Daqui a pouco a gente vai ver, lembra que a gente falou bastante da tríade, família, comunidade e Estado? Lembra? Então, por quê? Porque essa tríade vai ter gestão democrática do ensino público, tá? Daqui a pouco a gente vai elaborar também mais um pouquinho isso, mas memorizem, gestão democrática do ensino público. Inciso 9 do artigo 3º, garantia de padrão de qualidade. Inciso 10, valorização da experiência extracurricular. Inciso 11, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais. Tá? É preciso a gente perceber isso, que existe vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então, a criança, o adolescente, o educando que está na escola, ele não é descolado da sua vida social. Então, isso é importante a gente pensar, porque outrora, no passado, você pensava a educação muito deslocada da vida em comunidade e das práticas sociais, mas agora não, a gente já entende, tá? Trabalho e as práticas sociais vinculado à educação escolar. E o inciso 7, ele está destacado aqui em vermelho, porque ele entra numa dessas alterações que vai acontecer na Lei 9394, tá? Incluindo a consideração com a diversidade étnico-racial. A gente já tinha conversado em outro módulo que a nossa Constituição Cidadã de 1988, né, nos artigos 5º, esses artigos que a gente trabalhou um pouco, ele já vem mostrando, né, no corpo da lei
a necessidade de se ter respeito à diversidade cultural do Brasil. E junto a isso, os movimentos sociais começaram a perceber que não basta só o respeito à diversidade cultural do país, mas também temos que ter respeito à diversidade étnico-racial, porque é um país multicultural, mas também é multiétnico e multirracial. Mas, professora Ana, étnico-racial, mas étnico não é a mesma coisa que racial? Não, não é. Por quê? Étnico está ligado a um conjunto de valores culturais, linguísticos, tá? Que denomina um grupo. Então, os indígenas podem ser considerados como étnicos. Os colombianos, venezuelanos, eles podem ser considerados como grupos étnicos, que inclusive na nossa realidade da escola, a gente vai ver muita dificuldade de alguns professores, não a gente que vai entrar agora, né, no nosso concurso, mas alguns professores mais antigos, de respeitarem certas culturas alimentares, né, de colombianos, venezuelanos, chilenos, enfim, de populações, né, da América Latina que vêm nesse processo de imigração que vivemos agora na nossa globalização. Então, étnico está ligado a isso, é um grupo de pessoas que são definidas pela sua cultura, pela sua língua. Já a questão da diversidade racial, a gente está falando aqui de cor e raça. A gente está falando que é um grupo que ele pode, inclusive, até se identificar por cultura e por língua também. Mas, essencialmente, esses grupos raciais, eles se distinguem historicamente no Brasil pela discriminação de cor, tá? Então, as pessoas vão definindo quem é branco, quem é negro, quem é mestiço, tá? A partir de uma observação de lugares que ocupam na sociedade. Isso a gente poderia ver mais profundamente em outros momentos, mas é importante a gente entender que tem a diversidade étnico-racial, ou seja, indígenas, negros e brancos. Essas diferenças são importantes para a gente pensar elas não mais no olhar da discriminação, e sim agora no respeito e na consideração à sua diversidade. Tá? Artigo 4. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Aí eu até deixei aqui para a gente ver, depois a gente vai também ter um encontro rápido para pensar a Lei 12.796 de 2013, que é essa lei que altera a LDB 9394, tá? Essa lei alterou alguns incisos, alterou alguns artigos e alterou alguns incisos. E aqui no nosso momento, nesse encontro da nossa conversa sobre a LDB, eu coloquei algumas alterações para que a gente comece a memorizar. Então, o inciso 1 do artigo 4 tem essa alteração, tá? Não era assim o texto anterior. Esse é o texto que a gente tem que pensar junto. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Essa idade não era assim, mas a gente não precisa saber como é que era. O importante é que é assim agora, tá? A educação básica dos 4 aos 17 anos, que está dividido em pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, tá? E inciso 2, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Também uma redação dada pela lei, ou alterada, tá? Dada ou alterada, tanto faz, pela Lei 12.796 de 2013. A educação infantil gratuita para as crianças de até 5 anos de idade. A educação infantil vai até 5 anos de idade. Inciso 3. O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Também foi alterado pela 12.796 de 2003, tá? E o inciso 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. A gente até viu isso também já, né? Inciso 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Também é uma redação alterada pela Lei 12.796 de 2013.
Então, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Lembra? Por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. E o inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí você vai pensar, mas professora Ana, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Será que eu estou confundindo? Será que eu estou estudando muito? Não, a gente viu isso, tá, gente? A gente viu isso no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Que fala sobre o direito ao culto religioso, lembra? No artigo 5º a gente fala sobre o direito ao culto religioso. E aí a lei de educação vem reforçando esse direito, né, ao culto religioso. Não quer dizer que a escola, porque o Estado é laico, não quer dizer que a escola vai trabalhar essas questões, né? Você tem uma disciplina que é optativa, que você pode fazer, ligada à religião, mas quer dizer que nos encontros, na prática social, todos têm que ter respeito às diversidades religiosas, não só tolerar, mas respeitar mesmo, ter empatia às religiões, a todos os tipos de convicção filosófica e política e religião, tá? Inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou do ensino fundamental, mais próxima da sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, a educação infantil começa com 4 anos de idade e toda criança tem que ter uma vaga mais próxima da sua casa. Então, quando você cadastra a criança, o Estado tem que se preocupar em encontrar uma vaga na escola para a criança que seja mais próximo da sua comunidade, né? Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. A educação é dever do Estado. O acesso à educação básica é obrigatório, é direito público, tá? Parágrafo 1º. O poder público, na esfera da sua competência federativa, deverá... Então, vamos ver. Na competência federativa, vamos ver. Inciso 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Inciso 2. Fazer-lhes a chamada pública. Inciso 3. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, a frequência à escola tem que ser zelada pelo Estado e pelos pais ou responsáveis. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Até a gente já viu isso em outros artigos, que o Estado pode ser imputado de crime de responsabilidade se ele omitir, tá, a educação obrigatória. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Tá? E o artigo 6. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então,
a gente tem que ficar atento a isso. É dever dos pais matricular as crianças a partir de 4 anos. E aí é dever do Estado que tenha essa vaga e perto da comunidade. Artigo 7. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Inciso 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 8. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, a gente até já tinha visto isso nos primeiros artigos, né? Que a competência é da União, mas a União, o Estado e o Distrito juntos organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, cabe à União coordenar essa política nacional, articular essa função normativa e redistribuir financeiramente, tá, em relação às instâncias educacionais. Mas o Estado tem liberdade e o município tem liberdade de trabalhar o seu formato de educação, tá? Claro, regido por a lei, né, por essa lei 9394. Artigo 9. A União incumbir-se-á de... Está incumbido a União o quê? 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação, que é esse que estamos conversando agora, 9394, de 96, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Inciso 3. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino. Olha aqui, ó. Prestar assistência técnica, tá? E o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Inciso 4. Estabelecer em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Há uma formação básica comum, mas há especificidades que o Estado e o município podem trabalhar. Especificidades, por exemplo, que têm a ver com cultura, tá? Podem ser trabalhadas de forma diferente. O Nordeste vai trabalhar a questão das suas festividades, a questão, inclusive, até da forma como o conteúdo vai incluir essas culturas, né? Diferente do Sudeste, que tem uma outra referência de cultura, né? Cultura popular. Inciso 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Inciso 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e melhoria da qualidade de ensino. Inciso 7. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós. Inciso 7. Baixar normas gerais sobre o curso de graduação e pós. Repetimos, para memorizar. Inciso 8. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Então, é a União, tá? Que assegura o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Inciso 9, para a gente ir finalizando, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas de supervisão e atividade permanente criada por lei. Então, nessa estrutura vai ter um Conselho Nacional que vai organizar, né, todos esses incisos que a gente conversou aqui.
Parágrafo 2º, para o cumprimento do dispositivo nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Vamos parar por aqui e no próximo módulo a gente continua a conversar sobre a Lei Federal 9394, porque ela ainda tem muita história para contar, tá bom? Até a próxima!